gente quer orar, que a gente quer intervir, que a gente quer auxiliar. Perfeito? Podemos? Maravilha. Então, seguindo, por favor. Ó, trouxe alguns tópicos aqui dos textos para também não precisar trazer o texto inteiro. Primeiro tópico. As preces feitas a Deus, os espíritos incumbidos da execução das suas vontades escutam-nas. E as que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, tem sempre essa relação. Aquele que faz a prece, Deus, e os espíritos que estão incumbidos de executar as suas vontades. Toda vez que a gente faz uma prece, que nem aquela prece que a gente fez aqui no início, que o Luiz que fez, não foi Luiz? Agora não. Perdão, foi a Tia Guida que fez. Toda vez que a gente faz uma prece, a gente está reportando o nosso pensamento. A gente está reportando o nosso pensamento a Deus. Se a gente está reportando o nosso pensamento a algum espírito em específico, olha o que acontece ali, ó. Aos que se dirigem aos bons espíritos, elas são reportadas a Deus. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter consciência. Perfeito? A prece é uma transmissão de pensamento. Então, se a gente for fazer uma prece para os espíritos sofredores ou para aqueles que a gente tem uma afeição, os símbolos materiais, eles não têm uma função nessa prece, de fato. Se eu vou utilizar símbolos materiais, a gente pode falar mesmo, um terço, um crucifixo, um copo, um altar, nada disso. Não estou falando que eles não têm uma importância para as pessoas, podem ter uma importância para determinadas pessoas, a importância é cada um que vai dar, ou cada grupo que vai dar, mas o que os espíritos nos falam é que eles não são essenciais, isso não é fundamental. O que é fundamental é a transmissão do pensamento, é o sentimento. E aí a gente vai lembrar lá na definição de espírito, do que é o espírito, que é o princípio inteligente da criação, ok? O que faz sentido é a transmissão dessa inteligência, desse pensamento, é a manifestação desse pensamento. A manifestação desse pensamento a gente vai ver que vai ter uma consequência material, mas não acontece o inverso, não é a matéria que proporciona o pensamento, e sim o pensamento que atua na matéria. Isso é importante para a gente quando a gente vai pensar em prece. Então, quando a gente vai pensar na prece por aqueles que estão sofrendo, qualquer um pode fazer, em qualquer momento, sob qualquer circunstância. Perfeito? Maravilha. Além disso, acendendo o pedido que a gente faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé. Então, dos trechos que a gente estava falando, daquele que faz a prece, dos espíritos que intercedem, Deus, a ação de Deus está manifestada daquela forma ali, ó. Ele recompensa a intenção, o devotamento e a fé. Então, se você dependendo da intenção, como a Chiquita falou, do sentimento que a gente faz a prece, Deus recompensa essa intenção, esse devotamento, essa fé. Perfeito? Isso qualifica a prece. Por favor. E aí daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Olha que ponto interessante. Esse ponto ele é muito interessante. Apesar de todos nós podermos orar, os espíritos eles vão atrelar a nossa condição moral, o poder, vamos dizer assim, né, da nossa prece. Então, é muito importante que a gente esteja muito ligado à nossa prece, às boas ações também, o nosso bom comportamento, porque ele vai atribuir esse valor moral, porque aquele que tem boas ações mais facilmente é misericordioso, mais facilmente perdoa. Olha, quer dizer então que aquele cara que é que nem eu, né, enfim, super inferior, né, eu ia falar que é bem coisa ruim, que bem sofredor, bem problemático, então se fizer prece não vai ser ouvido? Não, vai ser ouvido. Vai ser ouvido. E olha só o que acontece, olha só que coisa interessante. A prece é uma ação magnética, tá? Uma ação magnética é uma ação material, perfeito? A ciência nessa época, ela estava muito comprometida e estava evoluindo muito em torno do estudo do magnetismo. Por isso que esse termo magnetismo ele é muito utilizado no doutrina espírita.
tá? Mas se a gente fizer outros estudos, a gente pode apurar ainda mais esse termo dentro de outras terminologias científicas. Mas enfim, para a época, a prece é uma ação magnética. Poder-se supor que o seu efeito depende da força fluídica, uma força material. Assim, entretanto, não é. Então, ele já está dizendo o seguinte: se você é um encarnado dotado de um grande poder fluídico e magnético, não quer dizer que a sua prece vai ter muita força. Nossa, mas olha aquele indivíduo, ele é um super médium, olha aqui, de efeitos físicos e tudo mais. Não quer dizer que se ele fizer prece, a prece dele vai ter uma eficácia maior do que um indivíduo que também não tem esse poder fluídico todo. O que... Pois não? Por exemplo, eu gosto de fazer prece depois de janta, depois do almoço, antes. Mas tem pessoas, às vezes, que se levantam e deixam os pratos todos na mesa. O resto da coisa. E acha que está fugindo a prece lá, aqui. O outro pensa que está tomando um café, está ouvindo a prece. Essa prece faz... você está fazendo a prece. Daqui a pouco a pessoa dá um soco na mesa com o copo. Essa pessoa está certa de conseguir esse tipo de possibilidade? Como é que é o nome do senhor? Cabral. Não, o senhor Cabral. Seu Cabral. Vamos lá. O senhor Cabral está trazendo uma dúvida aqui importante, interessante. Ele está falando justamente da concentração na hora da gente criar um ambiente para fazer a prece. Se no momento que eu estou fazendo a prece, se uma outra pessoa está batendo na mesa, ou está andando na sala, se isso está certo, se isso ajuda ou não. Então, seu Cabral, a gente está vendo um mundo que é material, não é verdade? Então, o barulho, o cheiro, isso tudo influencia o nosso pensamento, influencia a gente, né? Se aqui tivesse um cheiro muito ruim, ia ficar fácil da gente se concentrar? Não ia ficar fácil da gente se concentrar. Se aqui tivesse um som muito forte, todo mundo ia querer ouvir a minha voz? Eu acho minha voz potente até, eu tenho uma voz que eu acho potente, mas enfim, todo mundo ia conseguir ouvir minha voz? Não. Não quer dizer que seja impossível, mas dificulta. Não é impossível, mas dificulta. Então, esse aspecto material, seu Cabral, ele influencia sim, ele influencia a nossa concentração. Principalmente porque a gente ainda não tem uma fé tão robusta, assim, a gente não consegue se concentrar com tanto foco, estou falando por mim. Então isso influencia. Criar um ambiente material é importante. O senhor fala da sua rotina. Para nos educar até criar uma rotina, olha, agora eu vou fazer prece sempre depois do que eu terminar de comer, ou antes de dormir. Isso também é importante para um processo de educação. O que eu quis dizer é que isso não é fundamental. Eu posso estar no meio de uma guerra, com tiroteio, e eu posso ser capaz de, naquele ambiente, fazer uma prece com muito fervor. Por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão desencarnando, por aqueles que eu amo, que não estão junto de mim. É isso que eu quis dizer. Então, assim, a prece ela não está atrelada a nenhum tipo de ritual. No entanto, como a gente está no mundo material, sim, é muito importante que a gente busque o melhor mecanismo material. Se é o silêncio, se é todo mundo estar junto aqui, sem fazer muito barulho, aí cada um vai acreditar na sua forma. Eu tenho colegas que, por exemplo, fazem prece de olho aberto. Para eles não é necessário fechar o olho. Para fazer a prece de olho aberto. Ok. Outros que fazem a prece lavando louça. Eu, particularmente, eu cresci ouvindo a minha avó cantar várias músicas do movimento espírita, preces de louvor, lavando a louça. E eu achava aquilo maravilhoso, e eu me sentia muito bem. E ela estava em prece naquele momento. Ela dizia isso, lavando a louça ali, naquele momento, e cantando, e orando. E olha só que coisa bacana. O que é importante para a gente entender, é que não existe um ritual material. O que importa é a transmissão do pensamento e o nosso sentimento, como a querida diz. E se nós não somos dotados de uma força material, olha só, uma força fluídica, olha só o que os Espíritos nos dizem.
exercendo sobre os homens essa ação magnética, ação fluídica, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional. Então, independente da nossa condição moral, ou seja, se eu sou uma pessoa moralmente muito complicada, muito, não queria utilizar a palavra inferior, mas com muitos vícios, ou se eu sou uma pessoa com muitas virtudes, com pouquíssimos vícios, independente da minha condição moral, ou da condição fluídica em que eu estou encarnado, que eu estou dotado, ainda há a possibilidade dos espíritos suprirem a minha força, dependendo da minha fé. Se eu tenho fé, se eu tenho uma verdadeira intenção, eles suprem a insuficiência fluídica daqueles, e eles dão a esse indivíduo momentaneamente uma força excepcional. Por isso que tem um elemento na prece que é fundamental, que é a vontade. A vontade é fundamental. A nossa vontade de estar ali em prece, não fazer meramente porque é um ritual, que esse é uma das críticas do problema. Vou fazer porque todo mundo faz, ou porque alguém mandou fazer. E o Kardec vai falar dessa questão da hipocrisia, de condenar o companheiro a práticas exteriores, como isso é condená-lo a uma hipocrisia. Isso é uma ação particular, a prece é uma ação particular, a oração de cada um. A gente pode, claro, estimular, como a gente está fazendo aqui agora, a reflexão sobre esse tema. A gente pode levar o companheiro a uma experiência bacana. Então vamos fazer prece. Se aquele companheiro é um companheiro mais agitado, vamos fazer prece cantando. Vamos botar uma música e vamos cantar. Se aquele companheiro é um companheiro mais introvertido, vamos respeitar a particularidade dele. Vamos criar condições para que ele possa atingir aquela oração, atingir aquele momento de prece. Mas impor, né, ou nos impor, a gente não vai ter essa vontade. E isso vai gerar uma prece sem eficácia nenhuma. Ok? Ainda alguns outros elementos da prece para a gente entender. A gente está mergulhado num fluido universal. E esse fluido universal, todos, encarnados e desencarnados, estamos imersos. Esse fluido universal, ele é o mecanismo do nosso... Não mecanismo, a palavra. Mas ele é o meio por onde percorre o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, ele promove uma ação nesse fluido universal que gera uma consequência num outro indivíduo, numa outra ação, através da nossa vontade ali. Eu coloquei vice-versa, porque dirigindo o pensamento para você qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro pensamento. Então, olha só que coisa interessante. Lembra que a gente falou do espírito encarnado, de Deus e dos espíritos superiores? Então, os espíritos superiores também, através dessa força do pensamento, dessa prece, promovem ação nas nossas vidas. Há quem diga, inclusive, eu prefiro acreditar, uma questão pessoal, que no momento em que a gente está na casa espírita, a gente já está sendo beneficiado. E muito pela força daqueles desencarnados que aqui trabalham. Pela força do pensamento. São beneficiados e beneficiando. E beneficiando a outros que também. Porque eles retiram energias nossas para beneficiar alguém. Então olha só que coisa interessante. Olha que relação bonita, né? A gente como beneficiado, como o Marcão mesmo disse aqui, beneficiando aqueles que também necessitam desse fluido, né, que a gente muitas vezes tem sobrando, que a gente tem, sobrando também não é uma boa palavra, mas que a gente tem em abundância, em alguns casos. Mal comparando, do mesmo jeito que o hemorrio faz um banco de sangue, aqui faz um banco de fluidos. Sim. E nós somos doadores e receptores. Então, tem momentos que nós estamos recebendo, tem momentos que nós estamos doando. E tão importante quanto esse processo de receber e doar, é um processo de transformação do fluido também. Que a casa espírita, talvez, seja um lugar de excelência para a transformação do fluido, uma vez que é um lugar de excelência para a transformação do pensamento.
Aqui a gente se impõe ter bons pensamentos, aquelas frases no início que o Marcão colocou, né? O silêncio é uma prece, né? A gente tem que ter o pensamento em torno de Deus, quer dizer que a gente está transformando muitos fluidos, a gente está potencializando eles, né? Qualificando cada vez mais esses fluidos. Seguindo, por favor. Mais uma vez, um outro aspecto da prece, a energia da corrente guarda a proporção com o pensamento da vontade. Então, a nossa prece ela vai ter mais força de acordo com o nosso pensamento, a nossa vontade. Não é quanto mais a gente aperta o olho, mais forte vai vir a nossa prece, ou quanto mais a gente aperta a nossa mão, ou se a gente fica de joelho. Não. É o nosso pensamento e a vontade. Isso é íntimo. A gente não desenvolve essas coisas durante o dia, e a gente, ao final, que não vai fazer uma prece super poderosa, né? Mas a gente vai sair consciente e vigilante e educado para cada vez mais estar concentrado para atingir aquele objetivo, fazer preces por aqueles que nós temos afeição e por aqueles que sofrem, por aqueles que a gente sabe que desencarnaram numa situação de sofrimento. Então, isso é muito importante. É sim que os espíritos outras preces são dirigidas. Ok. Legal. O último ponto aqui é a transmissão das inspirações. Então, nem sempre a prece vai ser uma ação magnética direta. Muitas vezes ela vai ser uma inspiração. Vou fazer uma prece aqui por aquele indivíduo que vai passar um desafio grande na sua vida. Vai fazer uma prova, vai passar por uma dificuldade, uma aprovação. E aí, naquele momento, eu estou direcionando aquela irradiação de pensamento, aqueles espíritos que estão envolvendo ele, o anjo guardião dele, vão inspirar, vão utilizar aqueles fluidos para inspirar aquele companheiro que está passando por aquela dificuldade. Vai fazer uma cirurgia, né? Ou um procedimento cirúrgico, né, médico. Alguém que já se sentiu muito bem fazendo uma prece? Muito bem. Sentiu assim, caramba, cara. Maravilhoso. Que bom assim fazer a prece. Parece que o objetivo foi de fato cumprido, né? Ou alguém que já se sentiu recebendo muitas vezes um intermédio, uma prece, às vezes a gente sente, né? Às vezes a gente está e vem na nossa memória aquele pensamento daquela pessoa. Caramba, que bom pensar. Quem sabe não é ela que está muitas vezes direcionando o pensamento em prece para a gente, né? Pois não, seu Cabral. Uma maneira de a gente se comunicar assim, para que essa energia possa pedir aquela pessoa, a pessoa às vezes está distraída, tomando uma cerveja e tal, aí você quer se comunicar com essa pessoa encarnada, vamos dizer assim, para que a pessoa possa elevar o pensamento, que ele possa receber. Sim. Ele sacado, ele sabe, ele dá aquela mensagem. Não, eu posso ter uma maneira mais fácil para mim levar essa Sim. Sim, o seu Cabral está perguntando aqui, uma pergunta bem interessante. Se a gente tem algum companheiro, companheira, né, alguma pessoa que a gente quer muito, que está numa situação que a gente não gostaria que ela tivesse, que a gente não acredita ser uma situação boa para ela, e a gente gostaria muito de influenciar por pensamento daquela pessoa, para que aquela pessoa saia daquela situação, venha mais para perto da gente, ou coisa do gênero, se a prece ela faculta esse poder. A prece, seu Cabral, não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Então, eu não posso mudar a vontade do outro através de qualquer coisa que seja pensante pela prece. A menos que uma pessoa vá lá e obrigue, né? Pegue a outra pelo braço e tudo mais. Mas não é por esse caminho que a gente acha interessante. A prece, então, ela não interfere no livre-arbítrio. No entanto, ela faculta força, sim, de vontade para aquele indivíduo que já está querendo tomar uma atitude por conta de um vício, não consegue se desvencilhar. Ou facilita o processo de intuição para que ele possa se perceber numa situação complicada. Então, por exemplo, eu tenho um irmão que está se enveredando no caminho de jogo, de vício, um vício qualquer, não vou
vou dar um exemplo para a gente não direcionar o pensamento e não criar um preconceito também. Então, eu posso fazer uma prece para que os bons espíritos o instruam, esclareçam o seu pensamento. E aí a gente deixa a cargo da espiritualidade superior, a gente deixa a cargo de Jesus, porque a gente também, Sr. Cabral, e aí eu estou falando por mim, a gente também tem o nosso pensamento muito entremeado de preconceitos, muito entremeado de julgamentos, e aí muitas vezes a gente quer ajudar um companheiro, mas aí acaba atrapalhando, achando que o que a gente acha para ele é melhor do que o que ele acha para ele, né? A gente faz isso muitas vezes, né? Então eu vou ficar ali naquele pensamento que muitas vezes pode se manifestar como uma obsessão, né? Nossa, eu quero muito que você saia daí, porque você está se viciando. Muitas vezes a gente está equivocado no nosso pensamento, no julgamento que a gente faz do outro. Então é muito importante que quando a gente faça uma prece, aquilo que ele disse lá no início, a gente tem um pensamento em Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não seja feita a vontade de Deus. Na minha visão, eu não acho que esse é o melhor caminho para o meu irmão. Então, Senhor, esclarece ele diante do teu entendimento, né? Para que aquele companheiro, ou se aquele companheiro está querendo sair de uma situação que ele não consegue, fortalece a vontade daquele companheiro. Assim. O Kardec ele vai dar um exemplo de prece melhor do que eu estou dando, para a gente poder seguir agora no final. Vamos, por favor. Por favor. Ótimo. Passa mais uma vez, por favor. Mais uma. Vamos voltar aqui na tela. A gente tem dois exemplos de prece. Vai dar tempo a gente ler um dos exemplos, que são exemplos de prece por aqueles que sofrem. Alguém gostaria de fazer a leitura? Posso fazer? Obrigado. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade sustenta sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e particularmente sobre a alma alheia. Aí disse o nome do indivíduo, né? Mas é interessante que a prece já começa citando não só aquele indivíduo, mas todos aqueles que sofrem. Pois espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles, fazei que nos brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições e os conserve distante da morada do bem-aventurado. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles incitar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Então, esse é um exemplo muito bom desse assunto que a gente estava tratando aqui agora, né? Vamos deixar a cargo dos espíritos superiores e reconhecer a nossa condição também, né? A nossa condição de pedinte que humildemente a gente assume, né? Que a gente possa ter uma postura humilde e a gente possa acreditar na força dessa prece, na força da nossa vontade, desse pensamento. E aí agora, 9 horas, né? Fim da nosso momento aqui de estudo. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante. Desculpa se não foi da maneira como vocês esperavam. Que a gente possa agora nesse momento pensar, de repente tentar direcionar o nosso pensamento para esses companheiros que sofrem e para aqueles que a gente tem muita afeição, para que a gente possa dirigir uma prece com bastante calma, à nossa maneira, para que os bons espíritos, para que Deus primeiramente possa amparar a nós, que somos muito imperfeitos também, mas a esses companheiros que vierem nos nossos pensamentos.
aproveitar esses momentos e pensar em Deus, nosso Pai. Primeiramente, agradecer, Senhor, por aqui estar. Pensar em nosso Mestre, nosso guia e modelo, Jesus, nosso irmão, que vem nos direcionando há muito tempo, desde a nossa criação, o caminho. E rogar, queridos amigos, que esses nossos irmãos que estão à frente das lideranças de nosso país ou de outros países, que eles possam ser envolvidos, Senhor, pela espiritualidade amiga, pelos seus anjos de guarda, para que eles reflitam na hora de tomar as suas decisões, que podem trazer consequências graves para muitas pessoas, mas muito mais para eles próprios. E que nós possamos contribuir, Senhor, emitindo bons pensamentos, não entrando na questão de apenas reclamar, de apenas vibrar negativamente. Aí a gente também aproveita para envolver esses nossos irmãos que estão envolvidos com o crime, com a violência. Como Jesus mesmo nos disse no momento da cruz, quando ele disse para nós: perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Assim são esses nossos irmãos. Perdoe, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Que eles possam lembrar daquele carinho da mãe quando envolveu eles. Que eles possam lembrar das primeiras preces que lhes foram ensinadas e refletir. E não se envolver com a violência, com o crime. Como foi dito aqui durante a palestra, Senhor, que nós não devemos alimentar essa energia se envolvendo com essas vibrações negativas. Que nós possamos pensar sempre no bem. Que nós possamos transformar tudo que encontrarmos para o bem. E que Deus, nosso Pai, nos ampare e nos proteja a todos. Graças a Deus.